Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como que vocês estão? Estão vivos? Sobreviveram ao carnaval? Ao Ziriguidum Eterno, Master Blaster? Né? Desmiolador potencializado com ritmos estranhos, pessoas suadas, pulando em você, gritando alguma coisa sem sentido, ou gravando vídeos que invadem seu telefone, ou aquelas piadinhas bestas, vai ver a mangueira entrar, aquelas coisinhas bem quinta série, né? E os outros, muito sérios, falando assim, o carnaval não é permissivo, respeite a pessoa. O mais legal de tudo foi a polícia fantasiada em São Paulo, pegando nego, roubando celular pra caramba. Teve a turma do Chaves, teve a Casa de Papel, teve os marcianos, foi invasão contra dinossauro, prendendo vagabundo. Isso foi bacana pra caramba, né? O Smart Sampa, a exemplo do que houve há 2 anos atrás, lá na Bahia, em Salvador, né? O governador de São Paulo, agora o Tarcísio, aplicou bem, funcionou na cidade de São Paulo muito bem, junto com o prefeito de São Paulo. É só um lightzinho, não é nem aqui do nosso foco, mas é legal a gente ver essas coisas acontecer. Então, não importa onde esteja, não importa que hora seja, onde você esteja, o importante é você estar aqui conosco, vendo mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, dou um grande abraço para vocês nesse penúltimo programa do mês de fevereiro. E do meu lado, Fernanda Mate. No mundo! Vamos dar voz e luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Quando a gente faz ao vivo rola isso, às vezes fica um microfone fechado, às vezes some um, some o outro, fazem bullying com a nossa internet, é normal, né? Agora, você que fica aí andando pelos blocos da vida, apertando o botão, né, procurando Wi-Fi de graça, assistindo nossos programas sobre isso ultimamente? Quantas pessoas ligaram lá o antifurto da Android? E aqueles que cadastraram o seu celular no governo, o que aconteceu? Tragam informações para a gente quer muito saber. Mas é muito mais que isso um período de carnaval. Né? É uma folia, que é uma folia, e é uma folia. Né? Aí você não entende se é para rir, para chorar, para se divertir, para ter ressaca. Muita gente chora porque tem um monte de desgraça também acontecendo, mas é aquela, né? Cada um aproveita do jeito que acha que tem que aproveitar. Então vamos para o nosso mundo tecnológico, né? E já vamos diretamente para a Rússia, que está em 4 anos de guerra já, né, velho? Frase da semana. Verdade, eu pulei. Fala a frase da semana. Verdade, agora entendi. Feliz Ano Novo! Em um país que o ano só começa depois do carnaval, ainda tem gente pulando. Mas também tem gente trabalhando, principalmente porque para criminosos não tem feriado e nem final de semana. Eu achei muito legal essa adaptação da polícia para esse tipo de contexto. Né? Então, cara, a gente sabe que não vai conseguir prender todos, que eu vi uma mulher que tinha sido presa, ela já tinha sido presa outras 8 vezes, né? Então, pelo mesmo tipo de crime, né? Furto de celular. Então, é assim, a polícia está trabalhando e nós temos que, sei lá, nós não podemos esquecer esses caras. Entendeu? Então, no mínimo reconhecer que eles têm gente que trabalha, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto disso, eu não confio naquilo. Eu falei, cara, velho, é uma instituição que está funcionando, cara, e está se preocupando, tá?
Quanta gente. O que você acha que carnaval é só para quem tem o dinheirinho das escolas de samba e para o pessoal que está vendendo uísque adulterado na rua? Vamos falar assim. Salsicha de flango, dizendo que é de carne, depois que você já comprou, velho, tá cheio de purê e coisa assim, você nem sabe o que você tá mandando para dentro, meu amigo. Então, assim, cara, tá certo, bom demais o que a polícia fez, eu acho sensacional. E essa sacada de se adaptar para ter um melhor desempenho mostra que a polícia está mudando, né? Mostra que a cabeça de alguns delegados está mudando. Isso é bem legal, isso é bem legal. E é uma coisa que tem investimento, não é tanto, né? Porque é óbvio que vai ter investimento de compra das fantasias e tal, né? Montar toda a operação tem custo, o pessoal está em hora extra e tal, mas por um objetivo ótimo, comum, bem idealizado. E vamos em frente, né? Vamos para a Rússia, que a Rússia aconteceu um negócio bem engraçado, quase 4 anos de guerra já, hein, cara? Ou 4, né? 4 anos. Não para mais, não acaba mais isso daí. Aí que é um negócio estranho, cara. Eu não acredito nessa notícia nem por nada desse mundo, mas a Rússia está tentando bloquear o WhatsApp e o Telegram, né? Como parte do cerco mais amplo à plataforma de comunicação que não tem controle direto do governo, né? Que tem grupos externos, outros países que usam isso, pessoas comuns. Então fica um negócio aberto. É a mesma coisa, vamos supor que China tentar parar Telegram e parar o WhatsApp, né? Eles até nem têm isso lá, acho. Tem os próprios deles que sim, é monitorado. Agora a Rússia quer chegar para o mesmo caminho. Agora é aquela, né? Muita gente fala, enche o peito para falar da Rússia, da tecnologia, disso, daquilo. Cara, 4 anos de guerra. Um país que depende só ainda ganha dinheiro vendendo arma da Guerra Fria, cara. Para paísinho que tem briga aí local. Para pensar. Os caras vendem AK-47 até hoje, cara. Os caras vendem Scud até hoje, dos mísseis de russo para cá. Tem um monte de coisa que foi desenvolvida e criada para a Guerra Fria nos anos 80, que ainda abastece países da África, né? Então, assim, é um negócio muito louco o que acontece. E a Rússia, por lado da tecnologia, ela sempre está bem avançada em várias coisas, né? E agora tomaram uma decisão e querem ir removendo os domínios do WhatsApp, né? Do web WhatsApp também. E vai junto nessa nosso querido Telegram e vai saber mais o que vem aí no caminho. Isso é avanço, isso é excesso de zelo, isso é retrocesso. Para mim é retrocesso, mais que retrocesso, isso é um problema seríssimo que as pessoas parece que insistem em não entender. Mas difícil ter voz ativa numa situação dessa, né, Mate? Dificílimo, né? E a Rússia tentando oferecer o software de comunicação seguro estatal, né, chamado Max, né, alguma coisa que a gente não... Karl Marx! Bem isso mesmo, né? Uma coisa que a gente já comentou aqui era do Telegram, né, que eu acho que é uma dúvida que surge sempre, mas o Telegram não é russo? Sim, o Telegram era russo, né? O criador do Telegram... O criador do Telegram são 2 irmãos chamados Pavel e Nikolai Durov. Eles criaram o Telegram em 2013. Só que daí eles tiveram algum problema, né, com o governo. A empresa não tem mais sede na Rússia e eles falaram que, inclusive, mudaram o código e tudo mais para ser uma plataforma mais distribuída, né, e não tão centralizada. A sede jurídica está registrada em diferentes regiões, ou ela já foi registrada, né, em alguns lugares, Ilhas Virgens Britânicas, depois Dubai, e continua, né, nem os caras moram mais na Rússia por causa de perseguição do governo.
no mínimo, é estranho, né, cara? Você pegar e começar a sugerir e talvez em breve forçar os seus moradores a usar o aplicativo do governo, mas forçado. Do jeito que a gente está vendo aqui. Vamos ver para onde vai, né? Aqui é outra coisa sinistra também. A gente vê uns negócios muito estranhos acontecendo, cara, porque ao mesmo passo, a gente vai até trazer outras matérias que falam sobre isso, mas ao mesmo passo que a gente vê algumas ações como coisas que ocorreram nos Estados Unidos, o banimento da DJI, que é chinesa, né? Aí banimento do Kaspersky, que é russo. Aí você vê a França tirando o Google Class. Aí os caras querem proibir a Meta. Aí vem a Austrália, toma algumas ações. Canadá toma outras ações. Eu acho que está cheio de posicionamentos unilaterais. As pessoas criam esses monte de COI, isso, com aquilo, junto um monte de líder que fica viajando o mundo inteiro para fazer merda, né? Eu começo a chegar a essa conclusão, que cada vez que tem uma reunião dessa, sai algum gênio inventando alguma merda que se espalha para o mundo todo. Alguma situação a gente pode até entender que é aquela desculpa, estamos protegendo as criancinhas. Cara, sei lá, viu? Acho que quem tem que proteger as criancinhas é pai e mãe. Não tem que ser repassado ao governo. Pai e mãe devia tomar suas atitudes aí, pode até ter zelo, mas cuidar do jeito que eles acham que cuida, eu acho que é um pouco demais. Eles usam isso como uma retórica para forçar situações como essa. Aí a Rússia fala assim, não, o WhatsApp é muito aberto, o Telegram já é extremista, né, que os caras falaram que é dessa forma, classificaram dessa forma, e aí cria um negócio estatal, vamos usar, que é do governo, que aí todo mundo usa. Como a China já tem os delas, né? Na China já tem isso. Então, assim, é estranho, cara, é meio que andar para trás, né, cara? Aí vai começar uns tempos, tudo tem umas ideias furadas num lugar só, ninguém sabe o que acontece no outro, fecha as cabecinhas, corta a troca de ideias. Eu acho muito ruim isso, muito ruim. O que vai acontecer? Não sabemos. Existe um outro cenário que é o seguinte, eu acho que muitas dessas ideias, elas são ideias interessantes, mas a hora que você coloca isso a longo prazo, o custo é gigante. Então, pensa quantos desenvolvedores eles vão ter que manter lá, entendeu? Para tomar conta desse aplicativo e tudo mais. Eu fico pensando em diversas soluções dessa, que assim, hoje é o WhatsApp, amanhã alguém vai querer desenvolver o Windows novo, como a gente já viu notícia desse tipo, né? Quero o meu sistema operacional local aqui para eu ter controle. Ótima ideia. Quanto custa desenvolver isso, né? É a história que surgiu o Zimbra, né, cara? Mas a história que a gente acabou de falar do antivírus, né? Cara, tá bom, vamos ter o antivírus brasileiro. Quanto custa para eu ter e manter o antivírus brasileiro? Né? É o governo que vai manter? Quantos pesquisadores? Como é que eu faço para esses caras não irem embora para os concorrentes? Eu tenho que pagar salários bons, eu tenho que pagar salários altos. E daí começa a confusão. E daí começa o problema. É uma estrutura muito grande que, mesmo se pensando que é governo, que, sei lá, o cara ele põe a máquina, roda a máquina de fazer dinheiro lá, é muito dinheiro mesmo assim. Cara, é esquisito, né? É uma coisa estranha. Os caras, eles querem. A gente está vivendo um mundo sem fronteiras. E agora eles querem que tenha fronteiras de novo, que não é interessante ter um mundo sem fronteiras. Concorda comigo? Eles estão criando outras fronteiras digitais. Né? Agora usa o nosso aplicativo. Vamos usar o nosso antivírus. Agora vamos lá. O antivírus, para você ter ele com pleno funcionamento, ele tem que ter uma troca de informação muito grande com outros países, outros pesquisadores, outros tudo. Vamos falar assim, não é verdade?
E aí, o cara, se ele se fecha, como é que ele vai desenvolver? Ele vai ser bom só nos vírus que tem no país dele? Cada vez que vai vir um de fora, todo mundo entra em pânico. É isso? Né? Ué. Zero Day vai ser por geolocalização agora. Não faz o mínimo sentido isso, né, cara? Os caras vão contra o princípio da própria internet, de como que ela foi criada. É umas coisas assim, é muito político dando palpite em coisa que não sabe. E aí dá nisso. Enfim, vamos ver para onde vai, né? E para provar que a gente não sabe para onde vai, a gente já conversou que a Austrália tem a situação que lançou a proibição, né, de menores de idade ter acesso a redes sociais. Já havia outros controles com produtos de outros países dentro de instituições governamentais. Agora, da Europa, a França se posicionou a favor de ter essas limitações de redes sociais para os jovens e o negócio está crescendo, né? O que ocorreu na Austrália já está sendo encarado não só pela França, mas por toda a União Europeia, inspirando eles a ter suas ideias malucas também, malucas ou não, sei lá, de bloquear menores de uso de redes sociais. Mas não fica só na União Europeia, né? Isso já chegou no Brasil também. Então, já se discute como proibir redes sociais para os menores. Imagina toda essa molecada entrando em pânico ou pedindo grana para os pais para ter VPN, Amate. Você já parou para pensar nisso? Vai vingar? Não vai vingar? Não sei. Mas as coisas estão tomando proporções maiores do que as iniciais previamente estabelecidas pela Austrália, né? O negócio está crescendo, né? Investimentos gigantescos, envolvimento eles já colocam na ponta do lábio milhões de adolescentes e crianças. Para onde vai isso? Como será o controle? Isso daí é para proteger ou é para controlar o nível de comunicação que existe hoje no mundo? Eu acho que tem dois lados da moeda aí. Bobear até outros lados da moeda quadrilátera, se bobear daqui a pouco. Está mais para um dado do que moeda. Alexandre, o negócio é sinistro. As estatísticas mostram que, né, sei lá, de quem fez a estatística, 74% das crianças tendo acesso, né, o contato com algum conteúdo nocivo. Significa que quem sobrou aqui, tá, não deve estar acessando a internet, deve ser quem mora na fazenda e não chega a internet lá, né? Porque aqui 74 é um número muito grande e conteúdo nocivo está valendo qualquer coisa. Daí, assim, vindo para cá, Terra Brasilis, aprovado no final de 2025, um negócio que chama ECA Digital, quer fazer a mesma coisa que fizeram em outros países, que é a validação de idade, só que a partir de março. Significa, hoje, 19, tá? Nós temos menos de 2 semanas. 10 dias, cara. Tá? E daí, qual é o ponto? O ponto eu não vi nenhuma manifestação de nenhum outro lado, ninguém comentando a respeito disso daí. Daí tá bom. Vamos lá. Menores de 16 vão ter que vincular suas contas à conta de um responsável. O algoritmo não vai poder empurrar conteúdo nocivo ou adultização precoce, passando a ser proibidos usar machine learning para perfilar comportamento dos jovens. Cara, isso daqui significa mudança total em todos os algoritmos, inclusive nos algoritmos usados nas lojas. Em propaganda, milhões de dólares investidos em propaganda. Então, assim, é alguma coisa que eu quero ver. O papel, a frase que a gente já falou outras vezes, o papel aceita tudo. Quero ver como é que você coloca esse negócio para funcionar. Lembra
que em alguns países, alguns sites falaram assim: ah, é mais barato eu ir embora. Tchau. Vou falar mais. Eles chegam a comparar aqui no Brasil com os cassinos digitais. Só que eu só estou vendo um incentivo aos cassinos digitais. Mas então, É. você falou, as leis, elas não se conversam, né? Tá de um lado o cara fazendo uma coisa e do outro lado o cara fazendo outra totalmente diferente. Só que eles esquecem que algoritmos se cruzam, porque eles permeiam pelos dois públicos. Ou vocês acreditam que só maior de idade que está fazendo aposta na internet? O negócio aqui eu vou falar que é mais sério do que pensa. Porque para pensar, o jovem, eu tiro ele da rede social porque eu tenho 53% de bullying, 74% de coisas nocivas, né? Beleza, eu tiro eles da rede digital, não quero mais que eles fiquem no plano social. O cara assiste um jogo de futebol, ele é bombardeado pelos cassinos digitais. No visual, porque tem as propagandas em volta do campo, e nos intervalos e comerciais da partida. Hoje em dia não tem nem mais intervalo. Eles põem um pop-up em cima da tela fazendo propaganda da Bet. Inclusive dá os valores de percentual que está durante o jogo. O cara ficar lá apostando. Então, pera lá. Como é que fica isso? Né? Então, assim, a gente está mexendo num terreno um pouco movediço aqui. É incoerente, movediço, e a gente não sabe para onde vai. O Brasil está nessa. A Europa está se espalhando. Até hoje teve a notícia que estão juntos lá, né? O presidente do Brasil, o presidente da França e outros, discutindo, inclusive, detalhes de inteligência artificial. Cara, se a gente levar em conta que um monte dessas propagandas, um monte dessas redes sociais são embasados em opiniões, né, formadas por inteligência artificial, que você falou, os algoritmos têm que mudar tudo, cara, vai impactar todo mundo. E quem já investiu milhões nisso, como é que fica? Então, quero ver como isso vai ficar. E se for do jeito que estão falando, que é para daqui 10 dias, o negócio vai ser pior ainda, porque o impacto vai vir de uma vez. Eu vou até dar uma olhada na ECA Digital. É como você costuma falar, Mate. Sinistro isso aqui, hein? Isso daqui eu acho que vai dar repercussão, e repercussão violenta. Pode ser. O Henrique até falou que vai ser igual a LGPD. Começa agora, termina em 2032, né? Ainda com alterações, né, Henrique? Pode ser também. O lance falando do ECA Digital, né? O site do governo é bonitinho, bem explicado, coloridinho, é um negócio até lúdico, mas vale a pena, eu acho que uma leitura mais assertiva e calma aqui, porque isso aqui pode ir para outros caminhos. Pois é. Olha lá, já começou, você está vendo aí que está falando? Já começou semana passada para quem tem público infantil. Né? Eu não reparei se mudou os comerciais da TV de empresas que, inclusive, não são brasileiras, que transmitem desenhos em canais fechados que tem propaganda. Que você compra um canal fechado, tem propaganda. E aí? Também não teria que estar sobre essa lei, sobre essa responsabilidade? Bom, tem muito desdobramento aqui que vai acontecer, não tenho dúvida disso. Vamos ficar de olho e a gente vai atualizando vocês. Mas que tem coisa estranha para acontecer, tem. Agora, um assunto bem legal que, de repente, abre a mente das pessoas para a nossa querida Aivante. Né? Ocorreu algumas pesquisas. Né? Esse aqui foi demais, né, cara? Tem gente que está trabalhando, né, Alexandre? Tem gente que está trabalhando. A telemetria da Green Noise, ela começou a dar uma
um direcionamento nas coisas que vem acontecendo. Eles começaram a ver que é apenas um ator de ameaça que é responsável por 83% dos problemas recentes de Remote Code Execution da Ivanti. Ou seja, esse monte de situações que nós estamos trazendo para vocês, de atualizações, de Zero Day, de problemas de Remote Code Execution, né? E sai versão nova e aparece problema de novo, e sai versão nova e aparece problema de novo. Vem de um único cara. Né? A telemetria da Greynose mostra que 417 fevereiro vindas apenas de 8 IPs. Então, para pensar. A gente está pensando que é nego atacando a Ivanti do mundo inteiro e é só um cabrunco. Né? É o cara que foi mandado embora, que era funcionário do mês, cansado dele, ele sabe tudo como funciona, ele tomou como vendetta pessoal, né? Vingança do cara, e está entregando o ouro da Ivanti para todo lado, cara. Isso está muito estranho. E detalhe, o mesmo IP que proveniente desses ataques contra a Ivanti também já atacou o Oracle WebLogic. Né? Então, assim, tem coisa muito bem estruturada aqui. Não é mais um probleminha ou falha de organização, né, Mate? Tem um ataque claro, quase pessoal, contra esses caras. Pode ser acelerado por aquilo que um monte de gente do governo utiliza o Ivanti, pode ser isso também, mas 28 IPs apenas, 417 sessões, começa a ter um direcionamento para um único atacante mesmo, né, cara? Isso daqui, para mim, mostra um cenário assim de grande especialização. Especial em ataque. Não, mas o cara se especializou no Ivanti, entendeu? Porque não fala que esse IP está vinculado com Mirai, com uma botnet, com um ataque no, sei lá, Fortinet, Palo Alto e tudo mais. É só Ivanti. Significa, cara, pro nego ele focar em alguma coisa, ou ele é muito especialista, ou tá dando muito certo. Ou os dois. O especialista está dando certo. Cara, esse ano aqui começou com a corda toda mesmo, hein? Esse ano começou com a corda toda. As coisas que estão aparecendo... Exatamente para não esquecer dele, né, cara? Para que ninguém esqueça. Esse aqui é muito estranho, cara. Muito, muito, muito estranho. Mas o mais legal que você falou, dá a impressão que os caras se especializaram no produto e tudo que tem no produto eles estão explorando ao máximo e colocando os caras para trabalhar e lançar versão em cima de versão, porque o ataque é constante. Né? É ordenado, é constante, é organizado, por isso que a gente fala que nós, de cybersecurity, somos reativos. Os caras estão mais do que preparados para fazer esse tipo de ataque, porque é tudo na sequência, cara. Então, fiquem espertos, né? Se você tem produtos da Ivanti, lembra, toda hora atualizando, sim, precisa, porque o negócio está bravo. Agora que desmascararam, né? Já sabe que vem de um local só, pode ter outros desdobramentos também. Pode ter uma ação de Interpol, pode ter uma ação de FBI, pode ter gente já monitorando essas coisas. Então, a gente tem que acalmar um pouco os ânimos e ver o que vai acontecer. Mas que o negócio mudou de foco, mudou, hein? Para mim tá caro. Bom, indo em frente. De volta, nossos queridos coreanos, né, estão, como que eu vou falar? Abrindo vagas para desenvolvedores de JavaScript e Python. Pois é, eu abro a vaga, faço o teste prático, né? E aí, nos testes, eu já soco na sua mão um monte de malware. Nos desafios que você está fazendo, o cara já está tomando conta da sua máquina. Isso aqui também é interessante, né, Márcio? O pessoal da Coreia do Norte também não dorme em serviço, né? Se eles não mandam direto, recruta o cara e põe para trabalhar o bandido do teu lado, agora eles estão fazendo o seguinte, eles fazem os testes dos caras que vão trabalhar nas empresas, e nos testes já tem os malwares para ser distribuído. É sensacional a ideia dos caras
estão se especializando também na parte de RH, né, cara? Aí que tá. O RH não faz o trampo dele, é assim que funciona a sociedade. Alguém vai e toma o espaço, né? Isso aqui já tinha acontecido e, pelo jeito, é uma onda nova que está acontecendo agora, baseado nessa mesma coisa. O recrutador, né, entra em contato e fala assim, amigão, tem um desafio para você, né? Executa esse programa, resolve esse problema aqui. Só que é tudo mentira. É tudo programa para que os criminosos tenham acesso ao computador do desenvolvedor e, na grande maioria das vezes, são solicitadas algumas habilidades específicas que eles já sabem que eles vão encontrar com quem trabalha em banco, com quem trabalha em outras grandes empresas, né? E exatamente, faz uma oferta sedutora, o cara vai lá, clica e pau. Isso. Gostei da ideia. A ideia de executar como root, senão não funciona? O Henrique tá do mal, né, cara? O Henrique tá... O carnaval fez bem para ele, né, cara? Tem que ser alguma coisa que tem que fazer bem para ele, que se esperar o Grêmio fazer alguma coisa por ele, ele tá ferrado, né, cara? Aí tem que acender vela. Agora que levou o goleiro frangueiro, eu tô feliz da vida. Eu nunca fiquei tão feliz com o Grêmio como eu tô nesse ano aqui, viu, Henrique? Obrigado, viu, cara? Você tirar daquele peso morto lá do meu time, cara. Nossa, você não sabe como que eu comemorei, cara. Nunca pensei que o Grêmio faria isso. Eu acho que ele estava no nível de ser adotado pelo Goiás, sabe? Náutico, Esporte, para ir para longe. Pô, o Grêmio foi lá, fez o favor. Parabéns. Né? Vamos ver agora se vocês passam pelo Juventude aí, sei lá, acho que é Juventude. Para ver se vocês vão caminhar, se o outro não tomar algum frango, sair brigando com o juiz, tá bom. Mas tocando o barco, né? A gente passou o carnaval, mas as coisas não param, né? A Microsoft lançou o Patch Tuesday, né? Enquanto estava todo mundo vendo a apuração do carnaval de São Paulo, ela estava preocupada em resolver problemas, né? E esse Microsoft Patch Tuesday, ele cobriu 59 falhas, vulnerabilidades, né? Das quais 5 eram críticas, 52 muito importante e 2 assim como moderado. Mas o que chama atenção é que enquanto muita gente não presta atenção a alguns detalhes que a gente vem falando aqui, mas tem problemas de certificado à torta à direita acontecendo. Isso já virou... a gente não gosta dessa palavra, né, Mati? Tendência. Mas quando a gente fez as previsões desse ano, o que está acontecendo de situações que o pessoal está revivendo, problemas de 2010, 2011, parece que eles estão buscando na caixa Acme de desenvolvimento como funcionavam os vírus, né? Os malwares antigos, e estão reavaliando para situações novas que são distribuídas pela Microsoft e explorando isso. Talvez seja por causa da inteligência artificial, talvez seja por causa da estrutura que o Windows trabalha, que já está mais do que bem conhecida pelo povo, mas que estão revivendo muita coisa antiga. Elas estão, né, cara? Ai, Alexandre, assim, é até difícil dar um parecer a respeito disso aqui, né? A gente vem acompanhando faz tempo as atualizações da Microsoft e eu tenho medo, né, de saber qual é o backlog. Quanto de coisa eles não sabem, eles sabem, né, que eles não podem nem dizer. Tá? Mas o importante, eu acho que aqui mais uma vez, Microsoft está lançando atualização, 5 vulnerabilidades críticas, deixa seu computador atualizar, porque se você não deixar, ele vai atualizar sem você querer e você vai ficar nervoso depois. Então, espera agora, tá? Daqui meia hora, o programa Red Zone acaba, tá? Aperta lá.
atualizar e reiniciar. E daí vai tomar um café, não, né? Toma um chá, tá? Vai tomar um banho, tá? E beleza. Cara, tem muita coisa que foi atualizada, muita coisa que, como eu falei, muita coisa de Shell. Então, se vocês não atualizaram ainda, atualiza, porque, como a Mati falou, é importante. Senão vai ser na marra, né? E aí reclama. Pô, eu estava aqui fazendo negócio, o negócio desligou na minha cara. Pô, não faz na hora que tem que fazer, né? Sorte sua que a Microsoft faz isso. Tem alguns produtos aí que não faz isso, não. Se você não vai atrás, pegar o patch, mudar o firmware, alguma coisa, você roda, filhão. Você fica para trás. A Microsoft ainda zela por isso. Então, aproveita. Essa aqui é engraçada, né, cara? O homem foi preso, que está oferecendo uma recompensa pelos dados roubados da polícia. Que gênio, né, cara? Que gênio, né? Será que aqui no Brasil vai aparecer um também agora que falar que teve vazamento em plena terça-feira, segunda-feira, carnaval, sei lá, do Ministério da Fazenda, dos ministros? Será que o cara vai vender para o próprio governo também? Vai vender para a Polícia Federal? Os caras passam mal, cara. O cara tem 40 anos, foi preso na Holanda, né? Depois de baixar documentos confidenciais que a polícia enviou por engano e se recusar a pagá-los. Né? Que coisa estranha. Mandei para um monte de gente e aí eu mandei para a polícia também como cliente. Eu roubo o dado da polícia e trato a polícia como cliente. Parece os três patetas, né? Pega o pato no vizinho e vai vender o pato para o vizinho. Alguma coisa assim. Pulo a cerca, cato a galinha, dou a volta no quarteirão e vendo o pato, cara. A historinha da ilha, né? Que o cara fala assim, você não faz um favor, atravessa a ilha e põe barba. Né? Porque o cara dá uma volta e vai lá e fala assim, não acredito que eu estou pegando. Essa história é boa. Que nego gênio, cara. É muita droga. Acho que foi na Holanda, né, cara? Vai ver, os caras estavam nos coffee shop lá e não acordou pra vida. Aí foi oferecer pra polícia. Cara, eu acho que o pior é a polícia entra em contato e falou, apaga o arquivo aí, não, você tem que me dar uma recompensa. Cara, devia estar muito louco esse cara. Não tem outra explicação. E daí o que acontece? Tá bom. Suspeita de invasão, vamos investigar se você vendeu esses dados para outras pessoas, né? Podia ter... Manja, Alexandre, esse daqui é a reunião que podia ter acabado num e-mail, né? Cara, porque imagina, eu vou mandar um dado para você, eu mando para outra pessoa, aí eu chego para essa outra pessoa e falo assim, meu amigo, dá para você deletar, ignora, porque não sei o quê. Ele falou, não, agora se você quiser que eu faça isso, você tem que me pagar. Porra! E pra polícia, cara. Nossa Senhora. O cara fez isso pra polícia, cara. Era simplesmente o cara falou assim, não, desculpa aí. Não, falava que deletava, ficava com os dados, né, Mati? Não, mas é que tá, pronto. E daí ele ligou todos os holofotes para ele, né? Agora vai lá, ajoelha no milho, fica sem computador, né? Dá explicação, só dor de cabeça, só dor de cabeça. Fica andando de tornozeleira eletrônica, perde acesso à internet por um tempão enquanto tiver um inquérito, né? Olha que beleza. Né? E pior, vai que em algum momento ele copiou isso em algum lugar ou fez um backupzinho numa rede de cloud, passou para alguém para mostrar o que aconteceu. Tá ferrado, cara. Tá ferrado. Né? Acabou de rolar agora, hoje teve a prisão do príncipe Andrew, né? O ex-príncipe, você ficou sabendo disso também? Né? O irmão mais novo do rei Charles III, lá na Inglaterra, foi preso porque o cara tem envolvimento com Epstein também e com outras coisas, e o cara prendeu. Cara, se a realeza tá sofrendo, imagina o cara qualquer aí, que simplesmente a polícia fala para ele, cara, mandei por engano, dá para você deletar? Ele não, pega e vai vender para outro e cobra dinheiro da polícia. Ah, não, cara. Ai, mais um da série Os Três Patetas, né? Mais um da série dos Três Patetas. E agora, para a gente matar as partes de notícias, depois a gente vai falar sobre um assunto que interessa para todo mundo aqui, ainda teve uma operação da Interpol chamada Cartão Vermelho 2.0.
Legal também o nome, né, cara? Prenderam 651 africanos, né? Gente são africanos mesmo, né, Amade? Sim, total. 651 africanos envolvidos com cybercrime, né? Mas olha que legal, cara. A Interpol foi forças distribuídas em 16 países africanos, cara. Recuperaram mais de 4,3 milhões nessa ofensiva contra golpe. Eu não imaginava que tinha tanto africano fazendo golpe, não, assim, cara. Para mim, eles têm aqueles esquema de celular e tal, mas de golpe de online, eu não sabia disso, não. Você tinha isso no radar? Mas então, é assim, eles têm aquelas fazenda de ligação telefônica, né? E daí tem a moça do outro lado que liga, eu sou suporte, golpe de amor e várias outras coisas assim. Então existe uma como é que eu posso dizer? Uma vertente muito forte desse tipo de crime, nesse tipo de local. E eles, entre eles mesmos, eles usam a desculpa do eu sou de terceiro mundo, então eu não tenho dó de quem eu tô prejudicando, né? Tem uma dessa também. Eu achava que eles estavam naquela de ficar mandando e-mail falando que é um príncipe daqui, dali, aquelas coisas só, mas não. É bem mais arquitetado. Foi muito, mais de muito. 2.341 aparelhos apreendidos, cara. Cara, o pior, assim, o príncipe nigeriano, os e-mails nunca saíram da Nigéria. É esse que é. E os caras da Nigéria, eu conversei com eles uma vez e o cara ficou extremamente nervoso, né? Porque a pergunta foi exatamente esse. Pô, e aquele e-mail? O cara falou: olhe com cuidado, nunca saiu da gente. Né? Mas aqui o problema é outro. O problema aqui, as fraudes são de todo tipo, entendeu? E daí, assim, eu conhecia um lado, e daí eles falam, inclusive, aplicativo falso de empréstimo e de outras coisas. Então o negócio é violento, os caras estão se especializando, né, em alguma coisa aqui que, em algumas das ações, só em algumas das ações você necessita de tecnologia muito avançada. Nas outras, é só ter uma voz bonita ou sotaque bonito e deixar... Porque o destaque principal deles lá foi a Nigéria. Isso aí também, que é do celular também. Olha só, quantidade gigantesca de golpes como phishing, roubo de identidade, né, contra plataformas de cripto, derrubaram mais de 1.000 contas de redes sociais, cara. Caramba, cara, eu não sabia que estava nesse ponto, não. São 1.442 IPs, é muita coisa mesmo, cara. De uma hora para outra o negócio ficou brabo, né? E, olha, 27 presos no Quênia, 58 na Costa do Marfim. Costa do Marfim é uma ilhazinha, cara. Olha a quantidade de gente, cara. Eu juro para você que eu achava que os caras estavam naquela de mandar e-mail, não achava que era tão desenvolvida essa história. Então é por isso que os caras catam tanto celular e vai para lá, né? Os caras estão fazendo farm de celular absurda. Mas provavelmente eles falam aqui, né, das empresas de telefonia. A empresa de telefonia facilita. A empresa de telefonia tinha como bloquear todos esses aparelhos. Falta querer. Que coisa, hein, cara? Tá louco. Bom, o que mais chama a atenção é esse rolo aí do ECA no Brasil, que a gente tem que ficar de olho. E depois a gente descobrir o que vai acontecer com esse gênio holandês que quis vender, cobrar dinheiro da própria polícia que mandou ele desligar as coisas. Isso é surreal. Bom, galera, isso é o que diz respeito a notícias. Um pontinho que a gente vai falar hoje para vocês é sobre o uso de USB, né? Qual que é o grande perigo de utilizar o USB por aí? São mais os cabos, né? O carregador em si, você não sabe de onde vem, quem é que teve acesso àquilo ali.
né? Tem um monte de totem em shopping, em eventos, que os caras põem o totem, um monte de cabinho pendurado, né, Lante? Você vai lá, espeta o celular, põe numa caixinha, tranca, e você fala assim, meu celular está seguro. Você teve coragem de legar teu celular carregando num lugar desse alguma vez na vida? Eu não. Cara, o negócio é tão moderno, que os cabos, aqueles OMG, o Evil Cable, ele já tem até o dispositivozinho que funciona como Wi-Fi. Então o cara usa o cabo, e aí uma distância considerável ali que dê para fazer comunicação, o nego consegue roubar dados do seu celular, inclusive instalar aplicativos no seu celular remotamente. Cara, quanto custa isso? 185 a $200 custa o cabo por aí. É uma grana, né? Na Defcon vende vários... qual que é o nome daquele? Ai, meu Deus. Five Hacking, não é? Hack5. Hack5, isso. Hack5 vende. Tem um lugar que vende, né? Mas, assim, o que me assusta é que as pessoas não se dão conta disso. Eu vejo esses pontos de ônibus agora que tem saído USB, ponto de ônibus com... né? Você pode botar o USB lá. Quem garante que aquilo não foi adulterado, cara? Shopping center, balada, o nego faz rave e bota os totens de coisa lá. Vai saber o que o nego está fazendo. E o povo não quer ficar desconectado, vai lá e carrega. O que vai falar para esse povo? Vamos lá. Virou uma necessidade pública, né? Ter o Wi-Fi da cidade, ter o carregador, ter isso, ter aquilo outro. E minha parte de provocação, é claro, principalmente para quem tem iPhone, porque mesmo o iPhone mais moderno, se durar 2 horas sua bateria, parabéns para você. Passou a provocação. O negócio é assim, existem os cabos e existem as maneiras, as coisas maliciosas que podem ser feitas. Isso daí sim, elas existem. Mas eu não vejo isso daí sendo... Você não ouve falar na televisão, ou você não vê mais muitas mensagens falando disso, né? O cabo, Evil Cable lá, não sei o nome certo, OTG, não é. Não, OMG e Evil Cable. Exatamente, tá? São cabos, eles fazem, claro, a prova de conceito e muito funcional e tem para vender aí. Mas eles não são um dispositivo que dá para você comprar e vou espalhar isso pela cidade, vou jogar para cima e esperar a galera pegar e tudo mais, né? Hoje em dia, os celulares mais modernos, eles falam quando alguma coisa vai acontecer. Você pluga o seu celular no cabo, no computador, ele fala, é para transmitir dados ou é só para carregar? O que você quer que eu faça? Então, cabe ao proprietário do aparelho entender qual é a mensagem e responder de acordo. Agora, pensa bem, Ale, você está no meio do ziriguidum, entendeu? A cabeça está mais para o outro mundo do que para esse. Apareceu uma mensagem lá, você quer só fazer funcionar. Você apertou qualquer coisa. Qualquer coisa significa perdeu tudo, né? Então, eu acho que o maior risco está exatamente aí. Mas você não ouve falar de, cara, fui no aeroporto, coloquei para carregar e roubaram meus dados, né? Fui não sei aonde. Você não ouve esse tipo de história? Porque é caro, né, cara? É um produto caro. As pessoas também, acho que falta um pouco de conhecimento. Não é todo mundo que vai atrás disso. E eu acho que seria um negócio meio voltado para determinada pessoa, né? O cara, espionagem mesmo. Eu estou seguindo fulano e tento fazer com que ele utilize um cabo desse para eu pegar alguma informação que me interessa. Porque ninguém vai ficar saindo fazendo isso com qualquer um. Ele não sabe o que a pessoa tem ou deixa de ter, correto? É difícil isso ser diferente, cara. Meio, sei lá, eu acho meio chute no escuro, não é verdade? Não, eu concordo, você está correto.
Eu acho que um dos maiores lances vamos lá, esse ataque ele pode ter escala, sim ou não? Essa que é uma das perguntas que tem que ser respondidas para a gente medir o risco disso daí. Então, não, eu não vou carregar meu celular na caixinha, né? Apareceu uma matéria de um cara que estava ganhando grana no carnaval, porque ele estava com uma bateria gigante e ele estava oferecendo, tipo, 15 minutos de carregamento lá. Você espetava o celular, você ficava trocando ideia lá, carregava o celular, o cara ia embora. Cara, oportunidade de negócio, entendeu? Principalmente para quem tem iPhone. E daí, cara, é fantástica a ideia, né? O cara sai na rua com o chapéu mexicano, cheio de placa fotovoltaica, assim, aquele sombreiro nos bloquinhos, com um monte de fio pendurado, assim, os cabinhos pendurados. Aí o cara vai pegando, vai colocando. Pô, mas aí, cara, vai ser ele podia fazer bloco Apple. Também, né? Ia fazer sucesso, né? Mas, então, que existe a real necessidade, ou de, sei lá, aconteceu alguma coisa, você ficou sem bateria, esqueceu de carregar, já aconteceu com qualquer um, né? Não é novidade para ninguém. Mas não existe um grande... Cara, nesse carnaval, né? 90% das pessoas que carregaram o celular tiveram seus dados. Não existe essa estatística. Não existe esse tipo de crime sendo feito em massa, né? Eu acho que é muito mais isso que o Alexandre comentou, de situações específicas, locais específicos, ou vítimas muito bem miradas ali. É spear phishing, né, cara? Eu vou direto. Não é um spear phishing, se um spear cable. Mas olha, pensa bem, ó. Em vez de o cara vai na balada, em vez de ele oferecer o Boa Noite Cinderela, o cara oferece o cabo envenenado. E aí? Não tá precisando dar uma carregada no seu celular? Pá, né? O cabo ali, O cara põe uma plaquinha. Não tem aqueles caras que põe a plaquinha que vende, carrega aqueles cartão em festa? Aí você põe uma plaquinha e fala assim, não deixe de pegar o seu Uber para casa, né? Carregue seu celular aqui. Emagreça agora, pergunte-me como, não era isso? Tem vários assim, cara. Não, mas... Tudo que aparece, daí era da... Putz, qual que era o nome? Que tinha um shake lá, cara, esqueci o nome. Que era super natural. Era super natural. Esqueci o nome. Era o Power Shake, sei lá o nome do negócio. Ele tomava o shake, ele quer emagrecer, me pergunte-me como, era isso. Então, assim, tem outras pessoas que falam assim, não, mas isso não é problema quando a gente faz troca de dados entre computadores ou entre celular. Sim, isso é outro tipo de problema, mas por isso que o Mato falou. Hoje, até as portas, acho que o software dos computadores já pergunta, acho que o próprio Windows já trata assim. Não interessa se é USB 1.0, 2.0, 3.0. Você conectou, ele pergunta se você quer dar autorização para dados ou apenas carregar. Ele pergunta, né? Então, se você sai apertando sem ver, porque você está fazendo besteira. Herbalife, ele lembrou, cara. Não, só quem tomou sabe, né, Alê? O Henrique tomando Herbalife é engraçado, hein, cara? Então, assim, tem lá a pergunta, gente. Não sai fazendo as coisas sozinho. E outro detalhe que a gente tem que deixar todo mundo mais calmo é exatamente isso. Não existe estatística da pessoa falando assim, tivemos tantos furtos por causa do uso de cabo envenenado, carregador com problema, né? Não vai isso daí. Aqui, o que o André colocou aqui? Recentemente, um programa que adivinha a data de aniversário dos seus contatos. É quase certeza que ele vai ler algum registro no celular. Cara, pode ser que seja outra coisa. Ele faz um ossinte da pessoa na própria internet, né? Que o cara tem um monte de cadastro que você faz que sua data de nascimento fica descoberta. Um monte, né? Um monte. Teu CPF com farmácia, tem várias coisas aí que aparece data de nascimento.
né? Então, de repente, o cara faz uma análise, é um ossinte inteligente, só isso, não é mesmo, Mate? Não tem o que fazer. Pode ser, porque assim, para ter, você vai ter que dar, mas exatamente esse caso você tá comentando aí. Para alguém ter acesso, você tem que dar a permissão. Você deu a permissão para que um ser, um programa ou qualquer coisa tenha acesso a seus contatos. Então, provavelmente, ele vai checar número de telefone com alguma base que ele tem lá. Só que essa cópia dessa base ficou com quem e vai ser usada como? Isso é que ninguém sabe, né? Eu vejo pouco impacto também. Tem um monte de mito que a gente está falando esses últimos programas, porque muita gente mandou pergunta, querendo saber mais sobre isso. A gente falou, na semana passada, a gente falou do QR Code, né? O QR Code por si só também não faz nada, é que você vai lá e você vai acompanhar, você vai fazer mais coisas. A gente falou do NFC, que precisa estar colado nas pessoas, deve ter que estar próximo do celular. A gente falou dos Wi-Fi público, né? Quer queira, quer não, se você tiver tudo atualizado com seus controles, não é para gerar problema na sua vida. Limpeza de cookies, a gente já falou também, trocar senha o tempo todo. Então, tudo isso são coisas que a gente está trazendo para vocês para ter essa visão mais prática de como as coisas acontecem. E tirar um pouco a história dos mitos, né? Porque tem gente fazendo terrorismo aí, cara. E essa ideia da USB me veio à cabeça porque apareceu, acho que foi no Instagram, cara, alguma coisa, falou assim, você viu um cabo no chão? Não faça isso, os seus dados podem estar indo embora. Cara, se você pegar um cabo do chão, você já não vai espetar no teu celular e carregar, a não ser que você for dono do iPhone. Você vai levar para tua casa, cara. Ou seja, aquele Wi-Fi que o cara está pretendendo usar, ele não vai te seguir São Paulo inteira para ir até o portão da sua casa, parar com o notebook para acessar o que você está fazendo quando estiver carregando o celular, né? Então, é uns negócios meio que o povo põe medo demais nas pessoas e é um mito, na verdade, Mate. Não vai impactar ninguém. Não é por aí. É exagero. Eu acho que o que tem que se perguntar é exatamente isso daí. Como é que eu amplifico esse ataque? Como é que eu faço esse ataque, funcionar para todo mundo? E daí a gente consegue medir se isso aí é preocupante ou não. Imagina que você falou, o aeroporto tem muita tomada. Todas as tomadas começam a sequestrar dados de todo o celular de quem está no aeroporto. Pô, isso vai chamar a atenção de alguém, né? Cancela as passagens de todo mundo. Mas então, vamos lá. E tem câmera para todo lado. Você acha que se é fácil o cara catar, desmonta o bagulho, coloca ali em todas, ou que seja em uma, ninguém vai perceber? A polícia não vai achar? O cara não vai sair escoltado de lá com a mãozinha para trás? Ah, claro. Cara, mais uma que a gente pode falar aí para vocês que é muito, muito barulho para pouca coisa, né? Então não se assuste tanto, ninguém vai morrer de carregar. Largar da caixinha lá num totem aí já é burrice, na minha opinião. Porque você não é só o celular que está carregando, você está podendo perder o seu celular, que vai saber quem tem a chave daquela caixinha, né? É outra pegada, já não é só o cabo, a gente está falando aqui do cabo e da USB. Bom, enfim, gente, mais um programa. Obrigado pela atenção, obrigado por vocês permanecerem vivos pós-carnaval. Feliz Ano Novo para todo mundo, como disse nossa frase do início do programa. Vamos ficar de olho nessa ECA que está por vir aqui por Terra Brasílis, né? E assim que a gente tiver mais informação, a gente compartilha com vocês. Beleza? Alexandre Melini, mandando um beijo para todos vocês e fique aqui com o finalzinho do nosso querido Fernando Amati. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite.
Programa Ed Zone.